Como te fortalecer melhor nas emoções? As emoções, elas fazem parte da nossa vida no dia a dia, todo segundo, toda hora. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai reconhecer as suas emoções autênticas e as suas emoções ditas disfarce. Isso vai te ajudar muito a se modular em momentos que não estão agradáveis na emoção. Eu sou Simone Martins, sou psicóloga clínica, tenho quase 40 anos de consultório, adoro o que eu faço. E aqui nesse canal eu falo de emoções, de inteligência emocional, de comportamento, eu falo de relacionamento amoroso, conjugal e psicossomáticos. Então me segue aí, dá um like e encaminha para quem você acha que deve. Olha, as emoções autênticas são aquelas que nós sabemos nitidamente que todos sentimos. É o amor, a alegria, a raiva, o medo e a tristeza. Essas 5 emoções foram ditas pelo Eric Berne, da análise transacional, que é um método psicoterápico, como emoções que nós devemos ficar muito atentos. Ao longo do tempo, quando nós vamos crescendo, com a educação dos nossos pais, com o nosso sistema familiar, com o nosso sistema cultural, onde nós estamos inseridos, inclusive na escola, nós vamos tendo adaptações necessárias para viver em comunidade. Então, num sistema, podemos imaginar que a família era extremamente religiosa e raiva era uma emoção feia para aquele sistema. Então, as crianças, quando manifestavam raiva, elas eram meio que punidas. Ou ficavam de castigo lá no quarto, ou levavam um tapa no bumbum, ou ficavam com grande repreensão, o dedo na cara, ou eram sacudidas, isso não pode, isso é feio e tal. Então, essa criança vai entendendo que ela pode sentir aquilo, que ela nem sabe nomear o que é, mas que ela não pode manifestar, ela não pode colocar aquilo na mesa, naquele social, porque aquela família não aceita bem. Outras famílias não aceitam bem o medo. Ah, você é uma criança medrosa, nós temos que ter coragem e valentia aqui em casa. Para com esse medo, vai lá no escuro, chega, para com isso. E essas repetidas situações que acontecem quando uma criança manifesta o seu medo, ela compreende que naquele ambiente ela não pode manifestar essa emoção, mas ela ainda nem sabe o que é isso direito. E aí, para ser aceita, ela reprime. Então, assim, nós vamos também com a tristeza. Tem lugares que não lidam muito bem com o amor, a manifestação de afeto e a alegria. Então, depende de onde essa criança nasceu para que ela possa ser ela mesma e ela ser ensinada como são as emoções e o que as emoções podem trazer para ela. Então, essa falta de educação emocional, fica claro que aqui não é uma crítica, é porque muitas vezes esses pais também não foram educados pelos avós e muito menos pelos bisavós. Então eles não têm para dar. Mas hoje nós temos aí um cabedal de rede social, de livros que podem nos levar a educar emocionalmente as nossas crianças. Primeiro nos educamos, depois podemos educar essas crianças. Então, nesse movimento, nós vamos tendo o que nós chamamos de emoções disfarce. As emoções disfarce, elas estão ligadas com uma defesa. Então, se eu não pude manifestar medo, então eu não posso ser frágil, eu tenho que ser forte. Sendo forte, eu vou ficar numa linha mais dura, mais seca, eu vou crescendo e entendendo, eu vou ter que ser só racional. Então, que máscaras eu vou usar? Essas máscaras me protegem, fazem com que eu seja uma pessoa aceita no meio, mas vai criando muitos processos internos como revolta, rebeldia, irritabilidade, agressividade, preocupação excessiva, quem sabe ciúmes. Então, são tantas coisas que vão acontecendo nesse lado de eu ter que ser forte, não posso ser uma pessoa mole, não posso demonstrar minhas emoções e aí eu vivo na máscara. Essa máscara vai se consolidando e fica parecendo que eu sou
aquilo. E eu cresço desse jeito, sem entrar em contato com as minhas emoções. E aí o lado terapêutico não está acontecendo, a vida está correndo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que ter sucesso, vamos ganhar dinheiro, pagar as contas, seja o que for. E me abandono nas emoções. Então o que é importante? Vamos supor que você se tornou uma pessoa agitada, irritada e hostil. Uma situação X, você está manifestando essas emoções disfarce. Tem pessoa que fala, mas eu sinto, eu sei que você sente. Mas a sugestão que eu quero te dar, não trabalhe mais no disfarce. Naquele momento, naquela hora, você pergunta para você, por trás dessa irritação tem o quê? Amor, alegria, raiva, medo ou tristeza? Por exemplo, você está num lugar irritada, numa festa, e você percebe que por trás da irritação tem tristeza. Por quê? O seu namorado tá lá se divertindo, dançando e não está com você especialmente. Isso te gerou tristeza. Mas como que você manifestou? Irritação. Então, nem sempre por trás da irritação, da agressividade, da hostilidade, nós temos raiva. Esse exemplo que eu dei, o que tinha por trás era tristeza. E você, se você estiver longe dessas emoções autênticas, você não vai te compreender. Então, cada situação que você está, você vai se perguntar, o que eu estou sentindo por trás disso? Amor, alegria, raiva, medo ou tristeza? A mesma coisa quando a pessoa se sente incapaz, impotente, inadequado, indeciso, inseguro, culpada, eufórica, ansiosa, angustiada. Tudo isso eu sinto, eu entendo que eu sinto. Mas o que eu tô querendo nesse vídeo que você fique atenta é o que tem por trás disso tudo, de emoção autêntica. Então vamos dizer, uma mãe tá lá movimentando na casa e a criança não foi tomar banho e já tinha que tá trocando de roupa para almoçar, para poder ir para a escola, e aquele rolo que muitas mães sabem como funciona. Então, às vezes, o comando dessa mãe não está adequado. Mas, independente disso, ela chega num nível que ela vai lá, sacode o menino, grita com ele, põe para almoçar e tal, leva para a escola e volta chorando. Se essa mãe continuar trabalhando na culpa, ela não vai se resolver. Ela precisa compreender o que esteve por trás naquela situação. E, em geral, por trás dessa culpa tem raiva. Raiva dessa criança não fazer, raiva dessa criança não me obedecer, raiva de ter que fazer tanta coisa antes do almoço. Então, eu tenho que trabalhar a raiva da situação dessa criança e assim por diante. Por trás de culpa sempre tem raiva. Naquela situação, você vai se perguntar. Exemplo, eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa, andando para lá, andando para cá, estou aqui estudando, mas não estou conseguindo focar, né? Estou aqui mordendo minha língua, eu estou roendo unha. Eu já identifiquei a ansiedade. Tá tudo bem, mas eu não vou ficar trabalhando a ansiedade. Eu posso trabalhar com a respiração profunda? Posso, não há problema. É muito bom. Mas primeiro você vai entender ali, naquela hora, o que tem por trás naquela situação. Amor, alegria, raiva, medo ou tristeza. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que começou a tremer e a ter sudorese, começou a ficar um pouco sem ar, e essa pessoa aprendeu sobre essa teoria, essa técnica que eu tô te ensinando. E ela sempre dizia, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive pânico, E ela parou e perguntou, nesse momento, o que eu estou sentindo? Amor, alegria, raiva, medo ou tristeza? E ela identificou medo. Naquela situação, o que ela fez? Ela deixou-se tremer, a voz trema, e atravessou o tremor. Diferente de outras vezes que ela ia falar, eu tô com ansiedade, vou pro pânico, eu vou ter que tomar remédio de novo, o que vai ser? E causava um transtorno no relacionamento, na família e assim por diante. Então, isso é fantástico. Anota isso. Se você está impotente ou insegura numa palestra que você vai dar, falar insegura, natural, porque tem muita gente, você vai expor-se, né? Mas você sabe aquele conteúdo. Estou insegura, tal, amor, alegria, raiva, medo ou tristeza? Provavelmente é medo, porque a insegurança está muito casada com medo. Mas eu posso me sentir insegura mesmo na tristeza. Um exemplo, uma cliente relatou que ela se sentiu insegura num evento porque ela se lembrou que o pai dela
sempre estava por trás das câmeras, a filmando, e o pai dela tinha falecido. Então ela se sentiu triste e isso levou à insegurança. Naquela hora ela falou, tá tudo bem. Eu aceito, eu entendo que é tristeza, eu estou sentindo falta do meu pai. Vamos lá, respira fundo e fez o evento. Ficou claro para você? Se você tiver perguntas, tiver dúvidas, escreva aqui para mim. Eu mesma, pessoalmente, vou te responder.